Então, gente, mais uma vez, né, oficialmente agora, boa tarde a todos. A maioria de vocês está fazendo uma outra disciplina comigo, que é Teoria dos Números, que a gente tem aula, acho que na quinta-feira, e eu estou com essa outra disciplina também para a turma, né, que é Recursos Computacionais Aplicados à Matemática. Para quem não me conhece, pessoal, eu já me apresentei, né, quinta-feira para todo mundo, mas se por acaso tem algumas pessoas que não estão fazendo a disciplina, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou o Wellington. Aqui, aqui eu deixei o meu e-mail, tá? Para vocês, se quiserem entrar em contato comigo, pode mandar para esse e-mail aqui, ellington.souza@ifap.edu.br. Então, essa disciplina é recursos computacionais aplicados à matemática, e é uma disciplina que ela é em duas partes, tá? A gente vai já ver por quê. Eu preparei aqui os prints lá do PPC do curso, tá? Para a gente ver o que a gente vai estudar. Eu sempre faço isso nas disciplinas, como se fosse o nosso plano de ensino. É uma disciplina de 40 horas, tá? Então, ela é uma disciplina que ela não é muito longa, não é muito extensa, a gente tem apenas 2 aulas durante a semana. Só que ela é, assim, eu diria que uma das disciplinas de grande importância, justamente por causa do que a gente estava conversando agora há pouco, sobre essa questão do ensino híbrido, dessa mudança que a gente teve, né, agora devido à pandemia. Então, se antes utilizar tecnologias nas aulas de todas as disciplinas, mas sobretudo de matemática, já era uma coisa fundamental, hoje a gente não pode pensar mais a sala de aula, né, desconexa desses recursos aí tecnológicos. Só que para isso a gente precisa entender duas coisas, porque a gente, enquanto professores, né, de matemática principalmente, a gente precisa não apenas saber utilizar as ferramentas, né? Porque existe uma grande diferença entre a pessoa saber utilizar um programa de uma maneira mais, digamos, mais prática, mais técnica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma diferença, por exemplo, entre você utilizar o Excel para resolver um problema seu, lá da sua casa, uma lista de compra, um orçamento, ou fazer uma planilha, e existe uma grande diferença entre você utilizar ele como uma ferramenta educacional, né? Ou seja, saber fazer não é saber ensinar, né? Inclusive, a gente vê muito isso daí. Por exemplo, a pessoa pode ser um excelente na sua área, ele pode ser um excelente matemático, mas ele não sabe ensinar. E às vezes o cara não é tão bom assim, ele não é tão aprofundado, ele não sabe calcular, digamos, todas as derivadas, as integrais mais cabulosas que existem. Mas quando ele vai ensinar algo para alguém, o pouco que ele sabe, ele consegue passar de uma forma clara, simples, objetiva que o aluno entende. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo aqui, né? De repente, e inclusive isso serve para mim, né? De repente eu posso até dominar um programa, eu posso até saber fazer um monte de calculeira e vocês acharem que a minha aula não é boa, por exemplo. Pode acharem que a minha aula é péssima. Ou então o contrário, né? Eu posso não ser tão bom assim nos programas, ou sei lá, nos cálculos, nas integrais, nas derivadas, e de repente, poxa, mas o professor ele fala de uma forma que a gente entende e tal. Então, perceba que isso é uma reflexão que nós, professores, a gente precisa ter. Por isso que eu falei que esse curso ele é dividido em duas partes. Por quê? Primeiramente, a gente vai ter, olhando já aqui para o tópico 2, está aqui a ementa, a gente vai ter um primeiro momento em que a gente vai fazer uma análise e discussão do papel da informática e das novas tecnologias, tem um erro de português bem aqui, faltou essa, das novas tecnologias na educação matemática. Então, as primeiras discussões que a gente vai fazer é no sentido educacional, no sentido da educação, tá? A gente vai pensar esses recursos tecnológicos aplicados à matemática no sentido de aplicados ao ensino, certo? Então, esse é um primeiro momento. O segundo tópico aqui seria, então, o computador como recurso tecnológico no processo de ensino-aprendizagem da matemática. Perceba o seguinte, que quando eu falo aqui de informática, não necessariamente, e de tecnologias, tá? Não necessariamente eu estou me referindo ao computador, ao item computador. Olha, a hora que vocês quiserem fazer algum comentário ou uma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Pode interromper sem problema nenhum.
Eu sempre reforço isso, porque às vezes o aluno ele fica um pouco acanhado, eu não quero que tenha essa barreira entre a gente, tá? Quero que vocês se sintam totalmente à vontade para perguntar, contribuir ou discordar também, sem problema nenhum, tá? Tá, eu estava bem aqui então. Quando a gente fala de tecnologias, de informática, não necessariamente a gente está falando de computador. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai discutir logo em seguida, de um autor, é um filósofo, na verdade, contemporâneo, né, que é o Pierre Levy, onde ele trata muito dessas questões, né? Tem um livro dele que é chamado Cybercultura, e a cybercultura, ou cibercultura, né, como queira falar, ela trata justamente disso, né? Que hoje conhecimento ele não é feito unicamente por seres humanos, mas é por seres humanos com mídias. E quando a gente fala mídia, se refere desde o computador até o próprio lápis e o papel, né? Então, o advento de uma nova mídia, de uma nova tecnologia, não necessariamente ele anula a anterior, às vezes ele só vem somar, e às vezes ele realmente anula, mas isso vai depender muito, não é da noite para o dia, não é uma coisa forçada, é a própria dinâmica, né, da educação, da, da, das interações do homem, né, com a natureza e com o outro ser, né, com o semelhante também que vai direcionar isso daí. Então, falar de tecnologias é uma coisa bem abrangente. Quando eu falo de informática, já é uma coisa um pouco mais restrita, tá? Porque nem toda tecnologia é uma tecnologia informática. E nem toda tecnologia informática é um computador, tá? Eu posso pensar assim, por exemplo, que uma calculadora, por mais simples que ela seja, ela é uma tecnologia. Aí alguém pode dizer, mas será que ela é um computador? Aí depende, né? Depende. Talvez para um engenheiro que projetou, ele possa considerar, não, ela tem um processador dentro, um microcontrolador, então ela pode ser considerada um computador, desde que ela faz operações aritméticas. Mas então a gente vai definir o que para nós é um computador, né? O que a gente quer, o que a gente espera de um software educacional, o que a gente espera, por exemplo, principalmente de um software para fazer matemática. Né? O que eu quero do meu aluno? Qual é o objetivo de usar aquele software? Ele é livre? Ele é gratuito? Então, essas coisas a gente vai discutir. E o último momento, não menos importante, é que a gente precisa ter uma noção do que a gente vai trabalhar. É claro que aqui, por exemplo, na ementa está assim, ó, aulas práticas de softwares matemáticos. Aí eles dão alguns exemplos aqui. MATLAB, o GeoGebra, Régua e Compasso, o Implot, Maple, entre outros, né? E no final o LaTeX, que é como se fosse um editor de texto, né? Mas ele é um editor de texto diferente do Word. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o LaTeX, mas ele é ele é quase que como uma linguagem de programação para edição de texto, tá? E fica uma qualidade muito boa. Então, o que a gente vai fazer? É claro que não tem como tu sair daqui da disciplina um expert em MATLAB, né? Não tem como tu sair um expert no GeoGebra. Não tem como. É porque, por exemplo, só para tu fazer um curso de MATLAB aqui, nossa, levaria 40 horas não seriam suficientes para tu aprender tudo do MATLAB. Então, o que tu vai ter é uma noção, saber que existem, e aí vai do interesse de vocês, né? Utilizar na sala de aula, ou aprender um pouco mais. Aí eu já adianto para vocês uma pergunta, né? E uma resposta ao mesmo tempo, de um professor da USP, que ele é um professor de matemática, eu achei bem interessante, que ele, discutindo sobre essas questões, né? Por exemplo, assim, um aluno, às vezes a gente pensa, por que eu tenho que estudar cálculo? Por que eu tenho que estudar isso? Se eu vou dar aula, por exemplo, no ensino fundamental, onde eu não vou precisar utilizar. Aí vocês poderiam perguntar, por que eu vou estudar o MATLAB, se o MATLAB já é um negócio mais para trabalhar com modelagem matemática, talvez você não tenha a pretensão de fazer isso, talvez você nem goste, né? Mas aí fica uma pergunta que a pergunta já responde meio que, entre aspas, essa resposta aí. Essa outra pergunta, desculpa, que é a seguinte: será que o professor ele precisa saber só o que ele vai ensinar? Né? Fica para a gente refletir. Será que a gente precisa saber apenas o que a gente vai ensinar ou é melhor que a gente saiba um pouco além? Então se a gente for fazer uma analogia
digamos assim, imagina o levantamento de peso, né? Um competidor que vai ali para um campeonato onde tem o levantamento de peso. E ele pretende, sei lá, ele vai levantar 100 quilos. O ideal é que ele treine com mais de 100 quilos, com 150, com 130, não sei. Que ele treine um pouco a mais para quando ele for fazer realmente o que ele precisa, ele tá bem confortável. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? A meu ver, o professor ele precisa, sim, saber mais do que ele vai ensinar, né? Até assuntos que talvez ele nunca vai ensinar, mas que ele precisa saber. Até porque isso pode abrir novas ideias e abrir novas possibilidades, né? Até mesmo dentro do que é sabido já, né? No caso dos conteúdos corriqueiros do dia a dia, da sala de aula. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai discutir primeiramente a questão do papel da informática, a gente vai se familiarizar um pouco com essas plataformas aqui, e no final a gente vai, então, fazer algumas aulas práticas de alguns softwares, entre esses aqui listados, tá? Eu vou deixar também algumas listas para vocês de cursos gratuitos no YouTube, que vocês podem, se vocês ainda não conhecem, vocês vão ter oportunidade de conhecer. E se vocês já conhecem a lista, ou talvez o professor que ensina, ou o próprio vídeo, se vocês já assistiram, aí vocês vão poder também reassistir. Que na unidade 1, a gente vai ter, então, esse primeiro momento, que é análise e discussão do papel da informática e das novas tecnologias na educação, e numa unidade 2, que seria após essa discussão, após a gente ver o que o pessoal tem debatido sobre isso, após a gente fazer também as nossas contribuições, a gente vai, então, para as aulas práticas de alguns softwares. E aí, eu pretendo fazer avaliações separadas, digamos, para essa unidade 1 e para a unidade 2. Em que sentido? Aqui eu gostaria de um feedback de vocês mais no sentido qualitativo. Aí eu estou pensando em se a gente vai fazer um seminário sobre isso, se a gente vai dividir em grupos para a gente discutir de forma assim, mais subjetiva essa questão do papel da informática na educação, sobretudo na educação matemática, tá? E aqui nas aulas dos softwares, eu pretendo que a gente faça algum roteiro de alguma atividade usando a gente vai escolher aqui um software, né? Claro que a gente não vai ter como fazer em todos, mas a gente vai escolher, não sei, talvez o Octavio, o GeoGebra, a gente vai fazer isso. E uma terceira atividade seria a gente montar uma aula fictícia, tipo um plano de aula e uma atividade utilizando algum software desse. Né? E aí fica a criatividade de vocês para fazer uma coisa diferente, uma coisa mais interativa. Aí poderia utilizar o GeoGebra, Régua e Compasso, ou mesmo o Octavio. Outro poderia não exatamente trazer uma atividade para o aluno, mas tu poderia pensar numa ferramenta para o professor, então, por exemplo, para ele gerar um gráfico só para mostrar para os alunos, tem toda essa possibilidade, tá? Então, isso aqui a gente vai discutindo e até o final da disciplina, com certeza a gente vai ter conhecimento já para fazer isso daí. Então, assim, é degrau em degrau, certo? A gente tem aqui a bibliografia básica, tem 3 livros aqui na bibliografia básica, tá? Que é do Baldin e Vilagra, atividades com cabris geométrica. Taneja, né? Ou Tanerra, uma abordagem computacional no ensino de cálculo. Esse aqui ele já não se aplica a atividades para o ensino básico, tá? Esse aqui já é já vai pegando logo no cálculo diferencial. A gente tem aqui o Veloso Informática, conceitos básicos, tá? Que aqui seria um embasamento mesmo, né? Na questão da informática. E a gente tem a bibliografia complementar, que é Filho, Informática, Conceitos e Aplicações. Eu não conheço esse livro, tá? Não tenho muito o que falar dele para vocês. Aqui, o Manzano, Estudo Dirigido de Informática Básica, é a mesma coisa, aquela informática mesmo bem elementar, né? Não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai supor que a gente já tem um conhecimento básico de informática. Então, até porque vocês têm aí uma disciplina antes, e do nosso dia a dia, né? Hoje é muito difícil alguém que não tem afinidade com o computador. É muito difícil, né? Geralmente a gente já tem essa formação básica aí. Aqui é PRES, né? Ou PRES, não sei como é que fala esse nome aqui. Estrutura de dados e algoritmos, certo? E
Esse aqui, esse outro é linguagem C, tá? C completa e total. Isso aqui é para quem já está já pegando já programação mesmo. E aqui também é algoritmos e estruturas de dados. A gente vai pegar um pouco de programação se a gente tiver tempo de mexer com MATLAB ou Octave, né? Caso. Aí a gente pode pegar um pouco aí de lógica de programação. Vocês têm também, eu acho que uma disciplina, né, no início do curso sobre isso. Bem bacana, a gente pode até fazer algumas coisas aí em linguagem C ou em Python, né? Eu gosto muito do Python porque é o que tá em alta agora. E tem também a linguagem R, não sei se vocês conhecem, que é muito boa para aplicações também, tanto em engenharia quanto na área educacional, sendo que ela é gratuita, né? Analogamente ao Python. Bom, eu trouxe isso daqui como material complementar, sendo que eu vou fazer uma ressalva que esse livro eu não encontrei. Eu tenho ele, o livro mesmo, né? Eu tenho ele impresso. Eu não sei se tem na biblioteca do IFAP. Ele não está no PPC, esses dois aqui, na verdade, eles não estão no PPC, mas é um livro muito interessante. Inclusive, eu fiz o meu TCC quando eu fiz matemática, eu fiz em informática, né? Informática aplicada à educação também. Foi nessa área e usando a questão da linguagem, né? A informática e a matemática como linguagem. E eu utilizei esse livro. Eu lembro, foi uma indicação do meu orientador na época e eu gostei muito. É um livro bem leve a leitura, assim, no sentido de uma linguagem simples. É muito bacana. E eu não sei se vocês conhecem esses dois autores, o Marcelo de Carvalho Borba e a Miriam Godoy Penteado. No Brasil, eu diria que eles são assim, seriam, digamos, duas das maiores autoridades no assunto quando se trata de tecnologia aplicado ao ensino de matemática. São esses dois aqui. Eles publicam muito juntos, eles escrevem bastante, tem grupo de pesquisa forte lá na universidade. Eu não me recordo se é na Unesp, acho que é na Unesp, que eles têm lá o grupo de pesquisa. Então, esse livro, ele faz parte dessa coleção aqui, não sei se dá para vocês lerem, que deve estar pequenininho, mas a coleção é Tendências em Educação Matemática. Então, tem vários livros. Tem esse aqui, que é sobre informática, tem um que é sobre etnomatemática, enfim. E esse aqui eu sugiro a leitura dele. Então, eu deixei aqui a imagem no slide, né, que eu vou mandar para vocês, aí vocês tentem procurar lá na biblioteca, ou tentem ver se vocês conseguem. E esse é o do Pierre Levy, que é o cybercultura ou cibercultura, né? Tem pessoas que falam cyber e tem gente que fala ciber. Tanto faz. Só que esse aqui, ele não é específico para matemática, ele é de um ponto de vista um pouco mais filosófico, tá? Ele vai tratar justamente dessa questão que a gente tem aí muito evidente, né, na sociedade hoje em dia, que é a questão da inserção de tecnologias em tudo, na verdade, que a gente faz, né? Não só na educação. Mas, por exemplo, hoje antigamente, vamos supor, o meu avô, ele não soube o que era, digamos, pedir comida usando um aplicativo. E hoje, para ele comprar comida, ele tinha que ir na feira, ou talvez ele tivesse que ir no supermercado, ou se ele quisesse uma comida pronta, talvez ele tivesse que ir no restaurante. Mas hoje não, você está no conforto da sua casa, você tem um catálogo de possibilidades, você abre o iFood, você compra e o entregador vem na tua porta entregar. Então perceba que foi só um exemplo, né, que eu dei aqui em relação a pedir, sei lá, uma refeição, mas isso se aplica a tudo, na verdade. Hoje você pode comprar, né, fazer o supermercado de casa, você compra. A gente, por exemplo, olha, eu mesmo, digamos, se eu for comprar algum objeto aqui em Macapá, um celular, digamos, se eu for comprar um celular. E engraçado que recentemente eu fiz isso. Aí eu vou na loja, o que eu faço? Eu comparo, né, com o preço do Mercado Livre. Aí eu vejo, poxa, mas a diferença aqui tá pouca, então dá para comprar aqui em Macapá, porque eu vou levar agora, né? Não vou ficar esperando chegar, aí vai e compra. Se não, se tiver muita diferença no preço, aí não, é mais viável comprar pela internet. Então a gente faz isso. Perceba que a gente utiliza tecnologias praticamente para tudo, né? Você vai caminhar, aí você tem lá um smartwatch, um relógio, teu celular, um aplicativo, alguma coisa que te fala lá o quantos quilômetros tu correu, quantas calorias tu perdeu e por aí vai. Então isso aqui está em tudo, né? A nossa própria memória, hoje em dia, ela já não é uma memória totalmente orgânica, né? A gente já não confia mais apenas no nosso cérebro para guardar as informações. A gente, parte das nossas memórias,
elas estão aonde? Estão no nosso smartphone, às vezes. Então, por exemplo, quem de nós que lembra o número de alguém? Muito difícil. Eu, por exemplo, eu sei o número da minha mãe, sei o número da minha esposa, sei o número do meu filho, eu acho, e o meu, os 3 números de celular. Mas, tipo assim, se eu tiver que lembrar o celular de alguém, eu não sei, porque a gente já confia naquela memória. Tu confia na tua lista de contatos, né? Que vai estar tudo salvo lá, então tu não precisa memorizar. Então, isso é uma maneira de praticamente uma simbiose, né? Entre as tecnologias e os seres humanos. Né? Aí a gente vê coisas surgindo, como, por exemplo, a Neuralink, onde você já vai ter, talvez, uma interatividade com a internet diretamente no seu cérebro, quem sabe, né? Daqui a uns anos. Então, olha só como as coisas evoluem. Então, a gente, diante disso, não tem como a educação que a gente faz hoje, ou que nós faremos amanhã, ser igual à educação que era feita há 20 anos atrás. Os alunos de 20, 30 anos atrás não são mais os mesmos, o modo de ensinar não é mais o mesmo. Hoje uma criança ele já nasce e com poucos meses de vida ele já está às vezes olhando na tela de um celular. Se isso é saudável ou não é uma outra história. O fato é que é a realidade que a gente está inserido e a gente precisa refletir sobre isso e utilizar isso a nosso favor, certo? Enquanto professores de matemática. Então, aqui, nesse próximo slide, lembrando que esse material eu vou deixar lá para vocês baixarem, tá? Então, esses links todos vocês vão poder acessar depois e aquelas... Deixa eu só voltar aqui. Esqueci de falar aqui, por isso que eu voltei. Nesse link aqui de cima, tem o curso de GeoGebra, tá? É um curso básico, mas ele é bem completo, assim. Se tu pegar os vídeos de um por um e for assistindo com calma e fazendo tudo que ele faz, tu vai conseguir ter uma boa noção do poder do GeoGebra, do que ele é capaz, né? Então, aqui é do professor LCM Aquino, ele tem um canal no YouTube muito bom, com conteúdos voltados para o ensino superior, né? Tem lista de álgebra linear, tem lista de cálculo. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito bom. Eu até aconselho, né? Se vocês puderem se inscrever lá no canal dele e maratonar os vídeos lá, é bem interessante, vocês vão gostar. Esse link é da lista do canal dele, né? Ele tem um curso completo lá, é gratuito, claro, né? Tá no YouTube, de GeoGebra. Aí eu sugiro que vocês assistam, porque a gente não vai dar para a gente fazer tudo aqui, senão a gente teria que focar em um programa só. Então, como a ideia é a gente pegar um pouco de cada coisa para a gente conhecer, não tem como a gente aprofundar tanto. E aqui é do mesmo canal dele, é um curso que ele tem de LaTeX, certo? Então, é nesse link aqui. Aí lá vocês vão ter assim desde o início, desde como criar um documento em LaTeX, como configurar lá o preâmbulo, tá? Coisa que a gente vai ver. Aí vocês vão ter isso aqui de uma forma bem completa. Então esse material aqui é um material complementar para vocês, tá? Continuando, são alguns softwares que a gente vai utilizar. Por que eu deixei em reticências aqui? Porque essa lista ela não é taxativa, tá? Ela é exemplificativa, então significa que algum software pode ser incluído. Se eu lembrar, né, se eu achar que dá tempo e lembrar, ou se vocês sugerirem, certo? Vocês podem sugerir também. Aí a gente tira uma aula, um encontro, e eu compartilho o material, faz um vídeo sobre algum software que de repente vocês conhecem, eu não conheço, não tem problema nenhum. Até porque na ementa do curso lá estava e outros, né? Então esses outros fica a nosso critério. Mas eu gostaria de trabalhar com o Octave, certo? Eu até falei lá no grupo para vocês. Teve uma pessoa que falou bem assim para mim, que não conseguiu achar para celular. É que, na verdade, o Octave ele é um software para computador, né? Ele já é mais pesado, ele já é uma versão gratuita, uma alternativa gratuita, digamos, ao MATLAB. Então, ele já é uma plataforma de modelagem matemática para trabalhar com matrizes, para trabalhar com gráficos, para trabalhar... Ele é muito poderoso, certo? Algumas funções que a gente não tem no MATLAB, a gente consegue implementar nele. Tá? Algumas coisas que a gente não tem, a gente consegue adaptar, né, do MATLAB, mas a maioria que a gente precisa, tudo funciona. Eu fiz as modelagens da minha dissertação de mestrado, tudo com ele, justamente porque eu queria fazer com um software gratuito, pelo motivo do MATLAB ser muito caro, e eu queria mostrar que dava para fazer sem precisar do MATLAB, né? E funcionou muito bem. Então,
o link do Octave está aqui, hoje até alguns já baixaram, né? Mas quem não baixou, principalmente o pessoal que não estava no grupo, não viu essa conversa lá, né? Que isso aí foi tudo, a gente conversou tudo lá no grupo do WhatsApp. Eu deixo aqui para vocês o link do Octave. GeoGebra, tá? Aí eu deixo o site do GeoGebra. Antigamente você precisava baixar o GeoGebra e instalar ele no seu computador. Hoje em dia você pode fazer tudo online, só cria uma conta lá e vai ser tipo um perfil e você vai poder fazer os seus scripts, poder fazer suas animações, salvar lá os seus arquivos e vai ficar tudo no teu perfil lá. Então eu já peço que vocês criem uma conta, quem não tem ainda, né, cria lá no GeoGebra ou baixa o programa, né? Tanto faz. Mas é importante que vocês tenham. O Implot é um programa de gráfico, tá? Ele é para trabalhar com função. O legal do Implot, aí eu deixei o link para o download dele, tá? O legal para trabalhar o Implot é que ele é leve, é bem pequeno e ele faz muitos tipos de gráficos, até gráficos de funções de várias variáveis. Então, por exemplo, gráficos... Só um minuto. Gráficos tridimensionais, ele vai fazer, tá? O Implot. Então, é bem bacana, assim, se vocês puderem não, eu já peço que vocês baixem ele, porque a gente vai usar, tá bom? E esse aqui é o Régua e Compasso. O Régua e Compasso, ele é uma proposta de um professor, tá? Que ele é um software parecido, assim, com a proposta do GeoGebra, que é de geometria dinâmica, né? Esse tipo de software aí, eles são considerados softwares de geometria dinâmica. Só que ele é um pouco mais simples que o GeoGebra. O GeoGebra tem mais funções. Só que, por outro lado, eu acho que ele é bem leve para trabalhar e é muito legal, assim, de repente, tu instalar nos computadores do laboratório de informática da escola, levar os meninos lá para fazerem alguma coisa. Eu não sei se vocês têm a disciplina desenho geométrico, mas existem teoremas matemáticos que a gente prova, né, só com desenho geométrico, e também as construções geométricas, como construir, por exemplo, uma reta perpendicular, uma reta paralela, um triângulo isósceles, essas coisas, um triângulo retângulo. Existe um passo a passo, né, para você construir cada figura dessa, e o Régua e Compasso ele é excelente para isso. Então, a gente são softwares que a gente vai utilizar. No caso, o Octave seria a nossa alternativa ao MATLAB, tá? Então, provavelmente, a gente não vai usar o MATLAB para a gente poder trabalhar com essa versão aqui, que é a versão gratuita dele, que funciona muito bem. Deixa eu ver o que mais. Tá. Aí, aqui são sites que a gente também vai poder, que a gente vai conhecer, né? Quem ainda não conhece, eu não sei se vocês já conhecem esta plataforma, que é o FET Interactive Simulations, né? O FET Simulações Interativas. Ele é uma plataforma gratuita para simulações, não apenas de matemática, são simulações de física, de matemática, de biologia, de química, é um negócio muito legal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês já conhecem. E vocês criem uma conta lá, tá? Vocês podem baixar as simulações e rodar offline no PC de vocês, ou vocês podem simplesmente abrir a plataforma e rodar a simulação online. De repente, alguém que for trabalhar numa escola de zona rural que não tenha uma internet boa, aí eu aconselho baixar, né, para mostrar para os alunos. Então, eu peguei essa imagem aqui de uma das simulações, né, eu nem sei sobre o que é estados da matéria, né, que ele tá mostrando aqui. Então, aqui você vai poder, provavelmente, aumentar essa pressão, vai poder aumentar o calor aqui de baixo, né, aqui é tipo um recipiente com fogo aqui, né, você vai poder aumentar, tudo manipulando aqui esses controles, vai dar play, vai dar pause, aqui ele vai medir a pressão, então o aluno ele vê a coisa acontecer, né, e as simulações de matemática, elas são bem interessantes também. Esta é a primeira plataforma, né? Então vai ser para simulações que a gente vai usar. Inclusive, naquele trabalho que eu falei que a gente vai fazer, para propor uma atividade utilizando essas tecnologias, vocês podem, inclusive, utilizar também alguma simulação de lá, né? Vai ficar a critério de vocês aí.
E o segundo site, que eu vou pedir para vocês também criarem uma conta, não sei se vocês conhecem, é o Overleaf, tá? O que é o Overleaf? Ele é uma plataforma para você criar trabalhos em LaTeX. Antigamente, para você digitar em LaTeX, você precisava instalar um monte de coisa. Os programas eram bem pesados, você precisava baixar, ainda existe, tá? Ainda existe os programas para você instalar no seu computador. Só que o grande ganho de ter uma conta no Overleaf é que você cria uma conta, é tudo online, tu cria teus documentos, fica tudo salvo lá, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E aí você pode acessar de qualquer computador, inclusive do celular também, tá? Então, a gente, para gerar os nossos arquivos em LaTeX, na disciplina nós vamos usar o Overleaf. Aqui está o site, aí eu peço que vocês entrem lá e criem uma conta. Aí você vai registrar lá seu e-mail, senha, tá? E como criar um Gmail, como criar um Facebook, por exemplo, tá? Só que ele é só para documentos. Aí aqui tu vai poder, inclusive, digitar o teu TCC, se tu quiser, aqui dentro, né? Se quem for fazer aí no LaTeX. Hoje, o Word, ele até tem já uma ferramenta integrada para digitar textos em LaTeX dentro das equações. Já existe. Acho que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas, geralmente, TCC assim de física, matemática, para ficar uma qualidade bem legal, não é bom que você faça no Word, né? O Word dá para fazer, mas não vai ficar aquela qualidade que se você fizesse no LaTeX. São textos realmente profissionais. Feito isso, tá. Feito isso, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, aqui é o LaTeX, tá? É o Overleaf. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Vou voltar aqui. Acho que eu vou sair e vou entrar para vocês verem aqui a parada. É assim, ó. Tu abre lá, tu vai ter essa tela aqui. No meu caso, eu vou fazer login porque eu já tenho, né, registrado. Aí vocês vão aqui, ó. Logar com o I3E. Esse aqui é um site de engenharia. Logar com o Google, logar com o Twitter, logar com o Orcid, que não sei se vocês têm, mas geralmente quem publica artigo tem uma conta aqui no Orcid para registrar, né, para poder, às vezes as revistas exigem que a gente tenha isso aqui. Ou logar com a sua instituição, ou registrar. Aí quem não tem conta vai aqui, ó, registrar, certo? Aí vai criar uma conta. No meu caso eu vou logar aqui, ó. Eu coloquei o meu e-mail, vou colocar a minha senha. Deixa eu ver se... Ih, rapaz, o negócio tá... Tá, entrou. Aí aqui, ó, aqui vai ficar todos os teus trabalhos. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, lista de cálculo, lista 1, notas de aula. Deixa eu abrir isso aqui, notas de aula. Deixa eu ver se eu atualizei. E tu vai clicar no documento. Vocês já trabalharam com LaTeX alguma vez? Ou não? Não, Seja, nunca? não que eu lembre. Só no Word. Só o Olha, outro. ele vai ficar desse jeito. Vai ficar desse jeito o teu documento. Ele vai ficar com essa formatação aqui, ó. Pera lá, deixa eu mostrar para vocês aqui no início. Ele vai gerar um PDF. Aí eu criei uma capa aqui, ó. Criei uma capa, né? Deixa eu ver aqui. Cálculo diferencial, que eu estava dando lá no Porto Grande. Ali tem o sumário, ele é colocado todo automático já. Cada vez que tu, por exemplo, aqui, lista de figura, quando tu insere uma figura, ele já coloca automaticamente aqui a referência dela, a página que ela tá, certo? Pela legenda. Outra coisa, lista de tabelas, se tu acrescentar uma tabela, ele já vai colocando aqui também. Aí eu coloquei aqui, introdução, não escrevi nada. Quero mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, como fica as equações. Fica tipo de livro, entendeu? Fica tipo aquele padrão de livro, ó. Título do capítulo, capítulo 1, limite e continuidade. Aí, aqui é uma subsection, né? Uma subseção. Noção intuitiva de limite e continuidade. Aí, olha como fica, ó. Exemplo 1.1.1. Tu não precisa numerar, ele já vai numerando para ti automaticamente. Tu digita aqui? Não, tu digita aqui, ó, os códigos. Vou mostrar aqui para vocês. Tu vai digitar aqui, ó,
Vai fazer tudo assim, em código. E no final, ele vai gerar para ti esse PDF aqui. Aí tu pode baixar o PDF, certo? Quando tu clicar aqui para baixar o PDF, ele vai baixar um arquivo bem levinho, que vai estar todo aqui, tudo bonitinho. Se tu editar depois lá no teu arquivo no Overleaf, ele também modifica tudo aqui. Ele já deixa tudo certinho. Olha como as equações ficam. Olha. No Word é difícil a gente encontrar alguns símbolos, né? Por exemplo, aqui, ó, números reais, a questão do limite. Deixa eu pegar aqui deixa eu, acho que eu digito. Olha aqui, ó, limite como fica. Igual do livro, ó, tá vendo? Não sei se vocês já fizeram no Word, que ele fica um pouco deslocado, ele não fica bem configurado. Aqui não, olha. Ele fica certinho, ó. Limite quando x tende para 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aí vai. Olha aqui, funções de várias variáveis, dada por duas sentenças, né? F de x é igual a x ao quadrado se x for menor que 2. E 6 se x for maior ou igual a 2. Então assim que é no LaTeX. Tu insere um gráfico, que esse gráfico aqui eu fiz no Octave, esse gráfico aqui, ó. Ficou bacana. O ponto de descontinuidade aqui, ó, a bolinha branca, lá em cima a bolinha azul com risco. Isso aqui dá muito trabalho de fazer, tipo, se tu for fazer no Word não fica legal. Se tu for fazer no próprio GeoGebra fica mais ou menos. Deixa eu ver uma outra aqui. Olha aqui as definições, ó. Tá vendo? Fica padrão livro. Então é por isso que a gente vai. Esse aqui eu fiz no PowerPoint, por causa dessa área sombreada aqui. Era ruim de fazer no Octave. Aí aqui, olha, outra coisa que é bacana, ó, tipo assim, ó, acabou a demonstração, tu pode colocar o quadradinho preto, ó. Sabe aquele quadradinho preto que vem nos livros no final da demonstração? Pois é, tu pode colocar o quadradinho preto ou o quadradinho branco, aí tu escolhe o símbolo que tu quer usar. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai, pelo menos, criar uma questão e resolver. Tipo, pelo menos a gente vai criar um documento, configurar o preâmbulo para ser um A4, para ser em formato de artigo, de livro, como vai ser, digitar um exercício e resolver. Pelo menos isso a gente vai fazer, tá? Colocar tudinho lá. Mas isso aí é mais para frente. Então, naquele curso de LaTeX que eu mostrei para vocês no slide lá do LCM Aquino, que está bem aqui, esse aqui, ó, vocês vão aprender desde o básico, tá? Aí é bom que vocês já vão logo assistindo. Mas a gente vai ter nossas aulas aqui. Eu venho trazer atividade prática para a gente fazer. Então, eu queria mostrar esse daqui. Alguém já conhecia isso aqui? O Overleaf? Não. Ninguém conhecia? Ninguém conhecia, pessoal? Não, Aí professor. vocês criem a conta, tá? Vou pedir que vocês criem a conta aí para a gente poder trabalhar. Ah, deixa eu fazer o seguinte, eu mostrei o formato de PDF, né? Agora eu vou mostrar para vocês o formato de slide, que tem os slides aqui. Essa aqui foi a minha dissertação de mestrado, eu fiz tudo aqui, vou mostrar para vocês. E ela tá salva aí, eu baixei o PDF, entreguei o PDF, mas tá tudo salvo. A hora que eu quiser, tipo... Aqui ele tá dando erro, não sei porquê, mas ele tá compilando. Compilou, olha aqui, ó. Minha dissertação, vou só mostrar para vocês aqui como começou. Deixa eu... Olha a capa padrão do Profimate. Essas figuras tudo a gente insere. Título. Aqui aquela folha de rosto, né, que tem que ter nos trabalhos. Bem aqui, olha, ficha catalográfica. Aqui é uma função que ele tem para a gente inserir PDF no documento. Aí a gente digita um código lá, insert PDF, né? New page, insert PDF. Mas a gente vai ver isso com calma. Aqui, olha, o termo de aprovação, a gente vai inserindo na ordem que a gente quiser. Aí aqui, dedicatória, agradecimentos. Aí vem o resumo, ó. Padrãozinho já, ó, palavras-chave. Ele já muda para outra linha, abstract. Sumário é automático. Conforme tu vai escrevendo no teu texto, ele já vai ajustando para ti o sumário, fica tudo certinho. Tu não precisa numerar nada. E aí começa a lista de figuras, lista de tabelas, a introdução, e aí vai, ó. Já fica tudo certinho. Deixa eu mostrar para vocês as simulações que eu fiz com
com o Octave. Aí aqui sobre equações diferenciais, sistemas dinâmicos e tal, né, que foi que eu trabalhei. E bem aqui eu quero mostrar, deixei lá para o final. Esse aqui é a função de Lyapunov. Quero mostrar as simulações, para vocês verem os gráficos. Olha, a matriz, por exemplo, olha, jacobiano, olha, deixa eu aproximar o zoom aqui. Eu fiz isso aqui no Overleaf, olha como ficou. Derivada parcial, tudinho. Tudo bacana, entendeu? Isso aqui é ruim de fazer no Word. Não fica legal. Aqui, de novo, polinômio característico da matriz jacobiana. Olha como ficou bacana. Aí aqui, trajetórias no Octave. Aí aqui é o código escrito no Octave. E eu quero ver o coisa do efeito borboleta. Pera lá, que é o último. Tá aqui, ó. Que é o do sistema de Lorentz. Isso aqui foi gerado com o Octave. Isso aqui é um mapa. É o mapa do sistema de Lorentz que gera essa imagem aqui. Eu acho que não sei se vocês já... Mas vocês já devem ter ouvido a expressão efeito borboleta, né? Que fala para a teoria do caos. Que é justamente porque esse gráfico ele tem assim uma forma aproximada de uma borboleta. Então, esse gráfico, geralmente ele é gerado no MATLAB. Eu queria mostrar que dava para fazer no Octave. E a gente conseguiu gerar. Ficou normal. Ficou como se fosse o feito no MATLAB. Mas foi feito no gratuito lá. Então, por isso que é importante a gente ver essas ferramentas aí. As referências, olha como fica tudo certinho também, fica tudo organizado. Olha, fica tudo numerado já no padrão. Aí olha como fica, ó. Quadradinho com o número 1, entre colchete número 2, isso aqui ele já coloca automático para ti. Se eu incluir, por exemplo, uma bem aqui no meio, ele já muda todo mundo. O 3 já vira 4, 4 vira 5, e ele já faz isso sem muito trabalho para gente. Que mais que teve? Aí apêndice também, tu faz o teu apêndice e inclui. Então é assim, a gente vai precisar. A gente vai precisar conhecer, né? E trabalhar com LaTeX. Eu vou fechar aqui. Aí você já fica a missão para vocês criarem a conta de vocês, tá? No Overleaf. Esse aqui é o de simulação, que eu mostrei, que eu falei bem aqui, ó. Esse aqui, tá? O FET Simulações Interativas. Aí eu vou mostrar para vocês como é. Aí eu pergunto, vocês já conheciam esse aqui também ou não? Já tinham ouvido falar nele? Ou não? Ninguém? Não, essa ainda não. Dá não também, né? Então, isso aqui, ó. Tá lá o link, tá? Vocês vão entrar aqui. Eu já tô logado aqui. Vocês vão... Mas não precisa exatamente criar conta. Mas é que quando tu cria conta, tu pode salvar lá tuas favoritas. Ele vai pegar teu histórico que tu mais acessa, já vai te sugerir novas. E... O objetivo é o seguinte, olha, é que seja realmente um ambiente de simulação computacional para o ensino de ciências, tá? Aí, ciências aqui, ó, física, química, matemática, ciências da terra e biologia. Isso aqui é aberto no mundo todo, é uma iniciativa da Universidade do Colorado, tá? E ele tem traduções aí para vários idiomas e graças a Deus, né, inclusive para o português. Tu pode te registrar aqui como professor, tá? Eu ainda não fiz isso, não esqueci, eu acho, mas é bacana, porque ele explica aqui, ó, professores têm acesso a dicas e simuladores específicos para simulação, recursos para o ensino com simulações e atividades compartilhadas por nossa comunidade de professores. Então, tu pode ter acesso a atividades de outros professores e pode também compartilhar as simulações que, de repente, tu criar aí, né? Criares. E é bem interessante. Ele tem traduzido para 95 idiomas, tá? E é bem bacana. Deixa eu voltar lá na parte de simulações, nesse menu principal dele aqui, ó. Aqui eu vou pegar daqui para cá, para gente finalizar aqui, ó. Acessibilidade, né? Aí tu pode fazer uma doação também, né? Que o pessoal faz doação aí, se quiser. Aqui vai só explicar simulações acessíveis, pesquisa e design, implementação técnica. Vocês podem depois dar uma vasculhada aqui. Aqui é pesquisa e ensino, né? Aqui tem dicas de uso, tá? Vê as atividades. Aqui é para tu compartilhar as tuas atividades. Aqui tu pode salvar as atividades em minhas atividades, certo? Tu pode, tipo, criar, salvar. Então, tu pode salvar as que tu mais usa, as que tu gostou, tu vai usar lá com a tua turma. Bem bacana. E aqui a gente vai nas simulações, olha.
Simulações, a gente vai ter simulação para física, para química, para matemática, para ciências da Terra, para biologia. Aqui ver simulações, eu não sei o que é isso, ainda não entrei. Protótipos, eu também não sei o que é. Esses três aqui não, porque às vezes eu já vou direto aqui na simulação, mas tem essas opções. Então, bora pegar aqui uma simulação de matemática. Depois a gente dá uma olhada aqui nas outras. Bora pegar aqui de matemática. Tá. Ah, ele até abre aqui. Ele até abre. Aí as outras aqui, ó, se tu quiser pegar, tá até aqui do lado, ó. Simulações de física, por exemplo, ó. Sobre movimento, som e ondas, trabalho, energia e potência, calor e termometria, eletricidade, química geral, química orgânica, biologia, enfim. Tu pode escolher aqui a compatibilidade, né? No caso aqui está marcado HTML5, mas pode escolher, por exemplo, para rodar em Java, em Flash, né? Enfim. Deixa eu pegar aqui uma simulação que eu tava fazendo. Tem várias aqui, ó. Adição de vetores, por exemplo. Ajuste de curva, aritmética, associar frações, construir uma fração. Eu quero esse aqui, eu quero. Bora pegar aqui o construtor de funções. Deixa eu ver aqui. Construtor de funções. Aí tu pode copiar, certo? Tu pode embutir e tu pode apenas dar o play, que ele vai rodar no online mesmo. Aí eu vou apertar o play aqui. Aí ele vai rodar a simulação. Aí isso aqui tu pode mostrar para o teu aluno lá, do fundamental, pode levar eles para o laboratório de informática e pode trabalhar com eles daqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui padrões. Digamos que o menino ele está aprendendo, está no beabá lá das funções, né? Aí tu vai explicar para ele que uma função é tipo uma transformação que um número vai sofrer, né? De acordo com uma regra. Vai dizer para ele que tu vai ter uma entrada, uma variável de entrada, né? Que é a variável independente, e tu vai ter a variável de saída, que é a variável dependente. Tu vai dizer que o y depende de x. Mas até tu chegar nisso daí, tu pode usar isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é a máquina de fazer funções, né? O construtor de funções. Acho que tem um negócio aqui para deixar a tela inteira. Deixa eu lembrar. Nem lembro. Não tinha aqui um negócio para deixar... Ah, é bem aqui, parece. Tela cheia. Tá aqui, ó. Boa. Aí tu tem três coisas que tu pode... Deixa eu ver se tem mais. Ah, não, tem mais. Tem algumas coisas que tu pode fazer, ó. Por exemplo, esse botão, ele vai fazer o objeto que passar aqui girar, nesse sentido, ó. Né? Vai fazer o objeto que está aqui girar, no sentido horário. Então, vamos supor, se eu passar essa borboletinha aqui dentro, essa aqui vai ser a minha variável de entrada, por exemplo. Aí vai ter a minha função, e aqui na saída, eu vou ter a variável de saída, quer dizer, a variável de entrada modificada pela operação que foi feita, que no caso aqui é um giro. Então, olha só, eu vou fazer a borboletinha entrar aqui, aí ela vai passar, olha como ela saiu modificada. Qual foi a modificação que ela sofreu? Foi o giro, porque a minha lei aqui da função era fazer a borboletinha girar. Então, isso é para explicar para a criança a ideia de função. Tu vai explicar isso para o menino da 8ª série, que eles começam a ver função. Ou talvez para o 1º ano, meninos de 13 anos. Tá entendendo? Então, é dessa forma. Deixa eu trocar aqui a ferramenta. Essa aqui eu acho que é para trocar a cor, se eu não me engano. Ah, tu tem que tirar a... Ah, tá, já ficou. Isso aqui é para trocar a cor. Vamos supor, bora ver se é. Eu vou passar esse negócio aqui, que eu não sei o que é isso. Tipo sei lá, um raminho aqui. Vou passar aqui, acho que ele vai trocar a cor. Quer ver? Ó, né? Então, o que ele pegou? Ele pegou a variável de entrada, ele passou aqui no construtor de funções e ele teve uma saída modificada. Mas qual foi a modificação? É outra modificação, olha, não é a mesma que a borboletinha sofreu, né? Ah, tá, mas olha só o que aconteceu aqui. Quando eu troquei a função, quem está desse lado, ele trocou a cor de todo mundo que estava aqui, né? Eu nem tinha percebido. Deixa eu voltar para cá. Beleza.
Então, se eu tiver... Olha só, que eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido ainda, que se eu tiver uma variável aqui, ele faz a operação sobre quem está desse lado também. Talvez seja uma coisa para melhorar no aplicativo, né? Que eu possa, digamos, mudar. Senão, cada vez eu vou ter que resetar aqui, toda vez que eu trocar a operação. Olha, bem aqui eu reseto. Vou fazer de novo. Vou fazer aqui para mudar a cor. Aí eu vou entrar com o meu pé aqui meio marrom, sei lá. E aí esse pé vai sair modificado, ó. Saiu de outra cor, saiu azul. A borboletinha entrou amarela, saiu azul também. O homenzinho, ele entrou azul e saiu, sei lá, meio bege, né? Aí eu resetei. Eu posso, inclusive, pegar essa ferramenta, perceba que essa ferramenta é uma só operação que é feita com a variável de entrada. Aí eu posso escolher aqui, que são 3 operações. Olha, aqui já é mais difícil. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu posso escolher até 3, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, para girar. Aí só girar, ó. Girou, né? Só que eu vou resetar, só que eu posso... Só que eu posso escolher para girar... E além de girar, ele vai fazer uma segunda operação, que é, por exemplo, mudar a cor. Eu poderia colocar mais uma aqui, mas eu não vou colocar só 2. Então, olha, agora é como se eu tivesse uma função assim mais complicada, né? Porque ele tem que pegar o objeto que eu introduzi aqui na entrada, ele vai fazer 2 operações com ele. No caso, é um giro e alterar a cor. Então, ó, girou e pintou de azul, né? Olha, bora ver o que acontece com o pé. Girou e pintou de azul. Mesma coisa, né? Aqui não vai dar para perceber o giro, né? Porque a figura é simétrica. Quer ver? Olha, ela não vai dar para perceber o giro. Só vai dar para perceber a cor. Mas o boneco